Agora, Marília, você trouxe a informação que essa indicada foi advogada de Gleisi Hoffmann. Inclusive, nesta segunda-feira teremos novidades na composição do governo federal, não é isso? Oficialmente, né, Daniel? Porque as articulações e trabalhos aqui em Brasília já estão acontecendo. Gleisi Hoffmann, ela vai ocupar a Secretaria de Relações Institucionais, como eu acabei de citar. Já Alexandre Padilha, que era ministro da pasta onde Gleisi vai ficar agora a partir de segunda-feira, ele vai lá para o Ministério da Saúde, pasta que estava com Nízia Trindade, né? A cerimônia de posse está marcada para acontecer nessa segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Alexandre Padilha, ele vai ocupar o lugar de Nízia Trindade lá no Ministério da Saúde. Inclusive, hoje, ele estava lá em Belém do Pará, fez alguns anúncios, lançamentos, apresentando alguns hospitais lá dentro. Então, ele já está trabalhando. E Gleisi Hoffmann também já está na articulação. O maior desafio aí que a gente tem para os dois, né? O que a gente tem de desafio para Alexandre Padilha é em relação aos números de casos de dengue no Brasil, que quando chega a época de dengue, os casos acabam explodindo. Então, esse vai ser o desafio de Alexandre Padilha e também vai ser necessário que ele se aproxime com os gestores municipais. Já o desafio de Gleisi Hoffmann é lá dentro do Congresso Nacional, viu, Daniel? É necessário aí que o governo possa se aproximar tanto da sua base quanto da oposição, se quiser que projetos possam avançar. A gente vai acompanhar essa posse que está marcada para acontecer na segunda-feira, lembrando que Gleisi Hoffmann era presidente do PT e agora nós temos aí interinamente como presidente do partido o senador Humberto Costa, que já assume já a partir de segunda-feira. Terça-feira nós já temos reunião lá dentro do partido, está marcada aí para acontecer pelo período da manhã. Já Alexandre Padilha vai lá para o Ministério da Saúde. É isso, Alexandre Padilha, inclusive, já foi ministro da Saúde na gestão de Dilma Rousseff, então retoma um cargo, tem experiência nesse tema. Bom, obrigado pelas informações por enquanto. A Marília Ribeiro segue em Brasília, monitorando o que acontece. Daqui a pouco ela volta com outros destaques e informações. Obrigado, Marília. E para comentar os assuntos mais importantes deste sábado, Acácio Miranda aqui com a gente. Acácio, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, excelente sábado. Começando do fim, né? Gleisi Hoffmann, a partir de segunda-feira, de forma oficial, assumindo essa cadeira na Esplanada dos Ministérios, ministra responsável pela articulação política, fará aquela interface entre o Executivo Federal e também o Legislativo, Câmara e Senado. O que a gente pode esperar de Gleisi Hoffmann? Quais são as características dela? O que mais lhe chama a atenção é uma figura diferente, naturalmente, de Alexandre Padilha. Agora, eu pude perceber ao longo dos últimos dias algumas repercussões, sobretudo de integrantes do Centrão, deputados e senadores, criticando a maneira de Gleisi Hoffmann. Mas parece que Lula aposta nela, né? Vê em Gleisi uma figura como um trator. Vai passando por cima aos trancos e barrancos, muitas vezes acerta, mas também pode errar. Ganiato, boa noite a você, uma boa noite especial à nossa audiência, em especial às mulheres que nos acompanham. No que diz respeito ao perfil do Alexandre Padilha, você bem disse, ele já foi ministro da Saúde, ele conhece a pasta. Desde o início do governo Lula III, o desejo dele é ser ministro da Saúde e calhou agora com a necessidade do governo deixar uma marca visando o processo eleitoral de 2026. Então ele vai com essa missão. Não significa que o trabalho da ministra anterior era ruim. Pelo contrário, é bem avaliado até tecnicamente, mas para a população não há uma marca. E nós sabemos que há essa necessidade de uma marca política. No que diz respeito a Gleisi Hoffmann, essa talvez tenha sido a grande novidade, porque ninguém esperava a indicação da Gleisi exatamente pelo perfil dela. O governo tem muitas dificuldades nas tratativas com o Congresso Nacional, especialmente com o Centrão. E a Gleisi Hoffmann já deu algumas cotoveladas nos principais líderes do Centrão e tomou algumas cotoveladas dos líderes do Centrão. Inclusive, estes nunca esconderam que a vontade era a indicação de um membro do Centrão para este cargo, para que o presidente Lula fizesse um gesto para o Centrão e que esse canal de comunicação fosse mais fluido
e menos truncado. Havia até um nome de um deputado de Alagoas, do MDB, Isnaldo Bulhões. Mas isso não aconteceu, resta sabermos qual será o perfil da ministra Gleisi Hoffmann conduzindo as tratativas do governo com o Congresso Nacional. Creio que não será das tarefas mais fáceis. E alguns anúncios no dia de hoje, conectados, claro, ao Dia Internacional da Mulher, Acácio. Inclusive, mais cedo nós trouxemos a informação, destacamos a indicação do presidente Lula para a Corte Militar, o STM, Superior Tribunal Militar, uma advogada, Verônica Sterman, inclusive foi advogada de Gleisi Hoffmann. Os assuntos acabam se conectando, inclusive. Queria que você trouxesse a reflexão sobre a indicação do presidente Lula e uma rápida explicação para o nosso público. O STM não é uma corte tão conhecida, pelo menos não falamos tanto dessa corte nos noticiários. Qual é a função dessa Corte Militar, Superior Tribunal Militar, Acácio? Começando pelo final, Caniato. O STM é o nosso tribunal superior mais antigo. Ele é do século XVIII, XIX, é de 1808, salvo engano. Sei que é do início de 1800. Então é uma corte antiga e ela tem como atribuição principal julgar os crimes militares. Aqueles crimes militares perpetrados pelos membros das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. No que diz respeito aos policiais militares, quando estes cometam crimes militares, existem 2 possibilidades. São Paulo e Minas Gerais têm um Tribunal de Justiça Militar estadual e nos outros estados eles são julgados por câmaras ou varas especializadas do próprio Tribunal de Justiça. Então tem uma função de julgar crimes militares, além das infrações praticadas pelos militares. Por quê? O artigo 172 da nossa Constituição estabelece que os militares são pautados pela hierarquia e pela disciplina. Então, óbvio, há códigos de conduta a serem seguidos pelos militares, e quando eles desrespeitam estes códigos de conduta, isso também leva a um julgamento, e a última instância destes julgamentos são o Superior Tribunal Militar, o STM. Então é uma corte simbólica, porque ela é composta por militares das mais altas patentes, por generais de brigada, por generais do Exército, pela mais alta patente da Marinha, por brigadeiros da Aeronáutica. Então, diante desse status, aqueles civis que são alçados a esta corte têm esse papel. Infelizmente, no Brasil, nós temos um histórico recente de ditadura militar, o que traz uma série de problemas e uma série de reflexões sobre a atuação desta corte. E há um simbolismo na indicação do presidente Lula no dia de hoje. Por quê? A Verônica, se aprovada, será a ministra mais jovem da história, será a segunda mulher. A primeira mulher foi indicada em 2007 pelo próprio Lula e ela será presidente agora da corte, a partir do dia 12 de março, salvo engano. Inclusive, houve uma resistência em relação aos demais ministros para que ela fosse alçada à presidência. Então, o simbolismo na indicação de uma mulher jovem, ela tem 35, 36 anos, então alcançou a idade mínima para a indicação há pouco tempo e será colocada nessa corte com todo esse histórico. Quebra-se um pouco essa resistência da corte, mas acho que no dia a dia ela não terá vida fácil. Eu acho que vale uma menção ao perfil dela. Ela é um pouco mais nova que eu, mas nós somos mais ou menos da mesma geração de criminalistas e alguém muito preparada tecnicamente. Então, no que diz respeito aos aspectos técnicos, não há nada para nós discutirmos. Mas a gente sabe que uma corte superior, principalmente uma corte militar, tem algumas nuances aí que vão dar bastante trabalho no exercício da judicatura.